Bom dia, minhas irmãs. Estamos aqui para mais um estudo. Dando continuidade, a gente está falando sobre mudanças interiores do nosso interior, para que a gente tenha uma mente saudável, a mente de Cristo. Vamos abrir lá a Bíblia em João, deixa eu ver aqui. João capítulo 17. Diz assim: (17). Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, antes de mais nada, principalmente você que está começando agora na vida cristã, a palavra de Deus, ela desculpa, a palavra de Deus, ela é a verdade, né? É algo que Deus deixou para nós, para ser seguida, para ser praticada, é a fonte, diz na palavra que ele é a fonte de vida, e sem ela não há crescimento espiritual. E você que está iniciando essa vida cristã, você deve mergulhar em águas profundas na palavra de Deus, né? Porque essa palavra muitas vezes ela nos confronta, nos faz repensar as nossas atitudes, causa mudanças no nosso interior. E lá em Tito, no capítulo 1, vamos abrir lá. Tito, capítulo 1, diz assim: diz assim, 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo ensino, como para convencer os que a contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, dão testemunho, o tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos que tu venhas nos orientar, ó Deus, segundo, ó Deus, a tua palavra, que cada mulher que está assistindo, Senhor, essa palavra, que elas sejam, ó Deus, impactadas, que elas sejam, ó Deus, transformadas, e que tu venhas me usar conforme o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o que estava acontecendo? Paulo sabia, né, quando ele chamou Tito para ir a Creta, ele sabia que as ideias propagadas lá por alguns cristãos cretenses estavam fora, né, daquilo que Deus queria. É como se estivesse fora do rumo, a balança deles não estava muito correta, eles estavam fora de prumo, né? E o prumo é aquele aparelho que geralmente quem trabalha em construção usa, né, para que o muro fique totalmente retinho, nem para um lado nem para o outro, né? Então o prumo ele serve para isso, para dar direção, né? Para dar certeza, para que tudo saia certinho, reto, né? E foi para isso que ele chamou Tito, para prumar, né? E pusessem assim tudo em ordem na igreja em Creta, para que a vida do cristão estivesse no prumo, no mesmo nível e no mesmo padrão da verdade, porque a palavra de Deus é o nosso padrão, né? Para aqueles que conhecem o Senhor. Lá no versículo 1 de Tito 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, fé e o pleno conhecimento da verdade.
imagine, gente, voltando para essa palavra para nós mulheres, imagine você, né? Imagine o que aconteceria se as mulheres, né, cretenses e nós hoje aumentássemos o nosso conhecimento da verdade. O que aconteceria, né? A gente aumentando o nosso conhecimento da verdade nos levaria a ter mais santidade e o nosso pensamento seria correto e levaria também a comportamento correto. Então, uma coisa leva a outra, né? O conhecimento nos leva à santidade, nos leva ao pensamento correto e ao comportamento correto. E essa verdade é a verdade revelada, né? Por Jesus, por Deus, aos apóstolos e que foi revelada a nós. E é por isso que a fé e o conhecimento, elas têm que andar lado a lado. Eu não posso ter simplesmente fé e não ter conhecimento. Eu não posso ter simplesmente só conhecimento e não ter fé. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não têm fé, né? Nem praticam a palavra, mas têm conhecimento, como se fosse um livro normal. Então, para que a nossa fé, a nossa confiança em Deus cresça, nós precisamos conhecer a sua palavra, que Deus nos revelou, né? E porque a palavra revela o caráter de Deus, revela o seu amor e a sua graça por nós. E as verdades de Deus, elas são retas, né? Como um prumo. A nossa Bíblia, isso aqui, é o nosso prumo. Essa é a palavra, essa é a verdade. Então, só essa palavra aqui é que é capaz de nos libertar de todo o erro e de toda a falsidade. Né? Agora, no versículo 9, ele diz assim: apegada à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Então, hoje a igreja ela tem sido perseguida por manter os padrões divinos. E na época de Paulo não era diferente, né? E era essencial que as igrejas naquela época pudessem conhecer, fossem firmes e saudáveis, e que tivessem também líderes maduros, né, firmados na fé, pessoas com conhecimento, não só os líderes, né, da igreja, mas pessoas assim com conhecimento da palavra de Deus. E Paulo, em sua carta em Tito, ele fornece algumas instruções em relação ao nosso comportamento. Se você ler lá o capítulo 2, você vai lá ver os deveres de várias classes de pessoas crentes, né? Então ali ele revela, né, o comportamento apropriado, aquilo que nos convém, porque na palavra diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então Paulo queria que uma igreja saudável na fé e que usassem a linha de prumo, né, correta, né, para determinar quais as ideias, né, estavam alinhadas, né, com a vontade do Senhor. Então Paulo nos ensina que a palavra de Deus em nossa vida é comparada a um prumo. Então, que para nós cristãos há uma forma correta e uma forma errada de se pensar, de se comportar. Mas quando Deus nos alcança, nós temos que saber, através do conhecimento da palavra, que formas são essas. Se você não sabe, você tem que procurar na palavra. Porque há uma forma certa e uma forma errada de pensarmos. Como mulheres, né? O nosso comportamento tem que mudar, tem que haver uma mudança de vida. Porque na palavra de Deus diz que nós nos tornamos novas criaturas. Se você ainda é a mesma mulher que você é há 10 anos atrás, quando você se converteu, então alguma coisa está errada. E na palavra de Deus diz que muitas pessoas, por não conhecer a palavra, como criança, vivem só no leitinho espiritual, não comem comida sólida. Então, se você não come comida sólida, você vai enfraquecer. Se uma criança ficar a vida toda tomando leitinho, ela não vai ter força, não vai ter condições, né, nutrientes para ter um crescimento saudável. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a discernir, né? A discernir essa diferença. Né? Agora, o que seria discernimento? Discernimento é a capacidade de compreender situações e separar o certo do errado. Por exemplo, acontece uma situação. Então, de repente, na hora você não sabe como você vai agir. Mas a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, você enfrenta aquela situação
e compara com a Bíblia e vê, não, isso aqui está certo, não, isso aqui está errado. Então, ela te dá a direção certa em relação às atitudes que você deve tomar. Discernimento também é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, né? Juízo e tino, né? Então, Deus nos orienta em todas as situações. Então, imagina assim, eu vejo muito aqueles programas de design, né? Aqueles de Irmãos à Obra, né? No canal aberto. Então, é muito interessante, né? Que eles sabem combinar as coisas, né? Primeiro eles destroem tudo, quando a casa está totalmente arruinada, que muitas vezes a nossa casa espiritual está totalmente... Quando a gente chega na igreja, muitas das vezes a nossa casa espiritual está arruinada. Então, nós precisamos edificar essa casa. Então, eu vejo, né, a casa como era antes e a casa como fica depois. Fica linda. Tudo no seu devido lugar, né? As cores combinando, os acessórios, tudo muito bonito. Mas antes era terrível. Então, você já pensou para parar, quer dizer, já parou para pensar como está o seu interior? E quais as mudanças necessárias para uma perfeita organização? Porque isso que você deve perguntar para você mesmo, diante de Deus, não é uma coisa que deve acontecer uma vez só quando você foi alcançada pelo Senhor, quando você se converte. É algo que você deve fazer quase que diariamente. Né? Como está o seu interior? Que mudanças ainda há, né? que muitas vezes te incomoda? Tem coisas que me incomodam no meu interior e que eu creio que Deus vai tratar. Né? Porque às vezes a mudança não é instantânea. Né? Mas não é nada assim que agrave, né? Não é nada assim muito... Mas são coisas assim, são detalhezinhos, né? Às vezes você precisa um pouquinho mais de paciência, você precisa um pouquinho mais de tolerância, você precisa ser mais humilde, né? E você sabe o que você realmente precisa. Você já parou para avaliar o que precisa ser mudado? Então, nós precisamos de ajuda, né? Então, Deus é o nosso empreiteiro, né? Aquele que destrói tudo que há de ruim dentro de nós e nos reconstrói como vaso no olheiro. Ele pega o barro que não tinha forma e faz alguma coisa assim muito bonita. Então, Deus quer nos tornar pessoas melhores, pessoas bonitas diante dele, né? E Deus, ele tem um olhar crítico diferente do nosso. E ele vai fazer, com certeza, as coisas funcionarem na nossa vida. Mas você precisa estar em harmonia com a palavra do Senhor, né? Lá em Efésios 5... Aqui. Em Efésios 5, de 8 a 10, diz assim: Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, veja o que está escrito aqui, provando sempre, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A gente tem que saber o que agrada ao Senhor, o que não agrada. Então, a mulher verdadeira, a mulher cristã, é caracterizada por esse pensamento correto. Ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, não se deixa levar por qualquer conversa, né, qualquer disse-me-disse. Então, isso é muito importante. Então, ela tem um coração voltado para o Senhor. Então, ela tem a capacidade de avaliar o que ouve, tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Ela corre para a palavra de Deus para ela saber se realmente aquilo está alinhado com a palavra de Deus. Lá em Tito 2:1 diz assim: a gente está abrindo bem a palavra hoje, né? Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Né? Então, a gente tem que falar, né, aquilo que convém à sã doutrina. Tudo que a gente fala, né, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, viver de forma ajustada, apropriada, conveniente. Então, nós podemos ter um leque de opções na nossa frente
para nós resolvermos, mas a gente tem que discernir se aquilo ali se ajusta à sã doutrina. Isso que ele diz aqui. Fala o que convém à sã doutrina. Então, tudo que a gente fala, o nosso pensamento, as nossas ações, tem que se ajustar à sã doutrina. Porque nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. E é por isso que as nossas escolhas devem honrar a esse Deus. Então, e na nossa vida, desde que você nasce, nós temos várias situações e escolhas para nós decidirmos, né? Com quem a gente vai casar, com quem a gente vai morar, com qual é a faculdade que eu vou fazer. Então, são muitas decisões, muitas relevantes, umas fáceis, outras difíceis, mas são decisões que precisamos tomar. E tudo tem que estar na direção do Senhor. Então, você deve tomar uma decisão. Você que já teve que tomar uma decisão difícil, onde você teve que pesar na balança, né, entre os pós e os contra, você tem que discernir, através da palavra de Deus, o que é agradável ao Senhor. Por essa razão, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que nos ajuda a aplicar essas verdades de Deus em nossa vida diária, né? Você não pode fundamentar suas decisões no que as pessoas falam somente, como eu já falei, mas sim nos padrões estabelecidos e não nos padrões estabelecidos por nossa cultura. Nós temos que, na nossa vida daqui para frente, tem que ser de acordo com o que Deus quer. Porque eu me lembro que uma vez eu fui mandada embora e eles me deram todos os meus direitos, porque eu pedi, né? Mas eu não sei o que houve na homologação que eu tinha que mentir em alguma coisa, falar que o erro foi meu quando o erro era deles. E eu falei na hora que não. Meu chefe ficou muito chateado, né? Estavam pagando todos os meus direitos, me dando toda... Porque eu que pedi para ir embora, mas eu tive que falar. Eu falei assim, Senhor, eu não sei o que eles vão fazer, mas eu vou falar a verdade. Eu não vou, eu sou sua filha, eu sou tua serva. Eu poderia mentir. Não tinha nenhum crente ali, não tinha nenhum irmão para me chamar a atenção, mas e Deus? Onde que fica isso, né? Deus está em todos os lugares. Então, eu tomei a decisão e falei que não. E deu tudo certo. Fui embora com todos os meus direitos. Então, são decisões difíceis, né? Que às vezes você pesa assim, você tem que pesar. Não, se eu falar, eu estou mentindo. Então, crente não mente, então não vou falar. Vou falar a verdade. Então, por isso que é importante a gente discernir. Então, porque, como eu falei, o discernimento envolve distinguir a diferença entre duas coisas e separar. Se realmente isso é bom para mim, se não é, então não faça. Então, o nosso discernimento, ele tem que estar... Desculpa, irmã. O nosso discernimento está fundamentado no nosso prumo aqui, ó, na nossa balança. Né? Nossa balança, o nosso centro tem que ser o Senhor. Nossa balança não pode estar pendendo nem muito para um lado, nem pendendo muito para o outro. Nem para o mundo, né? Tem que estar assim, tá equilibrada a nossa balança, e o nosso centro tem que ser o Senhor. Então, a nossa Bíblia, ela é que nos faz entender e distinguir, porque a Bíblia é a palavra do Senhor para nossas vidas. Distinguir as trevas da luz, o que é prejudicial ou não à nossa vida. Lá em 2 Coríntios, diz assim. Não, 1 Coríntios 2,14, diz assim. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, você só vai conhecer as coisas de Deus se você se aprofundar na palavra, se você mergulhar nessa palavra. Porque quando a gente não era conhecedor da palavra, a gente não entendia muitas coisas. Quando um cristão batia na nossa porta e falava um monte de coisa, você achava aquilo ali, sabe, a história de Adão e Eva, a história da carochinha, isso não existe. Então, mas quando você conhece a palavra e você mergulha nela, você discerne as coisas espiritualmente. Teu espírito testifica espiritualmente todas as coisas. Então, as mulheres com discernimento espiritual, elas têm mais habilidade para ver e compreender todas as questões nas perspectivas de Deus. Entendeu? Então, por exemplo, um designer, ele sabe, ele tem um olho clínico para saber se aquela almofada ali combina com aquele sofá. Se aquele ambiente está harmonioso, se as cores, se os móveis estão totalmente em harmonia. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, toda a sua vida entra em harmonia com aquilo que Deus quer. Então,
nós passamos a discernir as diferenças. A gente já passa a ter um olho mais clínico, né? A gente já, quando alguém fala alguma coisa diferente, você não é bem assim. Então você tem que conhecer a palavra. Os cristãos de Creta, eles não tinham conhecimento da palavra o suficiente. Por isso eles estavam sendo envolvidos por doutrinas, né, erradas pelos seus líderes. Então é muito importante a gente ter o conhecimento da palavra. Então, minhas irmãs, eu espero que vocês, com o decorrer desse estudo, vocês possam se aplicar mais à palavra de Deus. Eu tenho lido a palavra de Deus diariamente, né, aquele propósito de 1 ano que a nossa igreja está fazendo. E é interessante que hoje eu estou lendo a palavra de Deus mais focada e às vezes, puxa, será que eu passei por esse versículo e não entendi, não me lembro? Então, quando você tem um olho clínico, né, quando você quer mergulhar nas coisas de Deus, Deus começa a te revelar coisas. Então, que você possa mergulhar nessa palavra de Deus, que você possa aprender cada vez mais dela, porque ela é o prumo para as nossas vidas, tá bom? Um grande beijo para todas, espero que depois que essa pandemia acabar, que a gente possa estar juntas, como a gente fazia todas as primeiras quintas-feiras, aprendendo a palavra do Senhor, tá bom? Um beijo para cada um.